finalizar essa aula 2022/2, segunda metade, metade de 2022. Diz o seguinte: a R410A é uma denominação de uma mistura de gases refrigerantes desenvolvida para novos equipamentos de climatização, porque não contribui para a destruição da camada de ozônio da estratosfera terrestre. Considerando que a R410A atue como um gás ideal, ó, de novo o gás ideal aqui, ou gás perfeito, então ele está autorizando que eu use a equação do gás ideal, PV igual a nRT, em uma transformação isobárica. Falei na questão, uma transformação isobárica é com a pressão constante. Vou colocar aqui só para reafirmar aqui, pressão constante, tá? Pressão constante. Durante o processo de blá blá blá, a temperatura do gás, tarará, e eu quero completar as lacunas. As duas lacunas do texto são preenchidas por... Observe que a primeira lacuna ou é compressão ou é expansão. E a segunda, que fala da temperatura, aumenta, diminui ou permanece constante. Como que eu vou saber? Eu vou fazer uma análise da equação dos gases ideais. Vamos colocá-la aqui novamente, ó, P vezes V igual a N vezes R vezes T. Vou circular o que é constante nessa questão. O R é constante por definição, é a constante dos gases ideais. A temperatura vai variar, o número de mols não vai variar. Tá? A temperatura do gás não fala aqui, gás, equipamento de climatização, contribuição à camada de ozônio, considerando que atua com gás ideal, uma transformação isobárica. Bom, ele não fala nada sobre perder ou ganhar mol, se incluir o gás, incluir mais gás aí no tanto que você está estudando, se ele vai perder uma certa massa de gás. Então vamos supor que o número de mols não varia, até porque não daria para resolver a questão. Seria legal eu ter dito, mas normalmente o número de mols não varia. Então supor que o número de mols do gás também que eu estou analisando não varia, é aquela quantidade de gás ali. E o que mais é constante? É isobárica, então a pressão é constante. Circulei tudo que é constante, não é? Agora eu vou pegar tudo que é constante e deixar em apenas um lado da equação. E o que não é constante, que eu não circulei, vou deixar uma de um lado e outra do outro. Pode deixar também tudo de um lado só, mas eu sei que vocês estão mais acostumadas a analisar se é diretamente o inverso em proporcional, deixando uma variável do lado esquerdo da equação e a outra do lado direito, tá? Até vou dar uma ênfase daqui a pouco quando eu isolar, para vocês não errarem mais isso. Muita gente erra porque acha que só tem um jeito de comparar, para saber se é diretamente o inverso em proporcional. Então circula tudo, esse é um método prático que eu estou ensinando, tá, galera? Circula tudo que é constante para essa questão, né? Que a pressão aqui é constante para essa questão, é porque é isobárica. E você deixa o que não está circulado uma de um lado e a outra do outro. Normalmente vai ficar só duas variáveis não circuladas. Tudo que está circulado você deixa do mesmo lado. Então, já que aqui já tem duas, vou passar o P para lá. Vai ficar N vezes R vezes T sobre P. Passei dividindo o P. Agora observe que o N, circular de novo, o R e o P não variam. Se esse aqui não varia, esse não varia, esse não varia, N, R, P vai dar essa conta N vezes R sobre P. Se o N nunca muda de valor, o R também, o P não muda de valor para essa questão, você tem que N vezes RP vai dar sempre o mesmo valor, é uma constante. Então você pode transformar isso aqui, ó, essa parte é só para dar ênfase, porque eu podia já parar a equação aqui. Isso aqui é um valor constante, vou chamar de K. Então você vai chegar aqui, o volume, certo? É K vezes T. O que significa isso em matematiquês? Está me dizendo que o volume é diretamente proporcional à temperatura. Se o volume aumenta, a temperatura aumenta. Se o volume diminui, a temperatura diminui. É só isso que precisa saber para essa questão. Ah, lembra que eu disse que eu ia dar uma ênfase aqui? Olha para essa equação aqui, que é a que vocês geralmente usam para analisar. Você pensa sempre assim, quando os dois estão em cima, que eu quero comparar, são diretamente proporcionais. Se o T estivesse aqui embaixo e o V isolado aqui, seria inversamente. Isso funciona sempre? Não, não tem sempre. Tá? Tem sempre na física, mas não fique se apegando, não se apegue a sempre. Entenda, para entender quando poder sair. Porque o que prova bem feito que mais gosta é pegar aquilo que você está bitolado, mas não entendeu direito, e mudar um pouquinho para você, para pegar, para tirar da competição, assim, quem está menos preparado, que só decora sem entender nada, e quem entende a equação.
Tá? Por que isso aqui é direto proporcional? Porque se eu duplico o valor do t aqui, duplico o valor do v, porque está um de cada lado da equação. Porém, eu poderia... Então, esse que quando os dois estão em cima é diretamente, e um está em cima ou está embaixo é inversamente, só funciona com essa lógica que eu acabei de descrever se um estiver de um lado do igual e o outro estiver do outro lado do igual. Se os dois estiverem do mesmo lado da igualdade, os dois à esquerda, os dois à direita, é invertida a regrinha. Então, eu sei que a maioria de vocês, ou boa parte de vocês, por experiência que eu tenho, grava que os dois estão em cima diretamente, os dois estão embaixo, um está em cima, outro embaixo inversamente. Mas daí o que acontece? Uma questão se desenvolve, e em vez de fazer assim, eu te digo assim, ó, vamos fazer um outro jeito também da mesma resposta. Deixa tudo que está em vermelho de um lado e o que não está escrito de vermelho do outro. Então vai ficar V dividido por T, passei o T dividindo, e desse lado vai ficar N vezes R sobre P. Não acho que isso aqui não é importante, que nunca vai aparecer, basta decorar um jeito, porque tem questões em que você chega que uma razão é constante, ou o texto fala que a razão é constante, a divisão. Agora olha comigo, o N, o R e o P são constantes. Então, N vezes R dividido por P dá sempre o mesmo valor. Ou seja, V dividido por T é uma constante. Quando a razão é aquilo que a gente faz muito em matemática. Um lado está para outro, assim como um está para o outro. Coloca um dividido pelo outro quando é diretamente proporcional. Só que vocês não conectam as coisas. Vocês fazem que a razão constante é diretamente e depois fazem que em cima e invertido é diretamente, mas não percebem que são duas faces da mesma moeda. O que eu quero que vocês entendam é que se você deixa as duas variáveis, uma de um lado e outra do outro, se as duas estão em cima diretamente, se uma em cima e outra embaixo, são inversamente. Agora, se você deixa as variáveis de um mesmo lado, a regra inversa, se uma está em cima e outra embaixo, é diretamente, e se as duas estão em cima, ou seja, se o produto é constante, é inversamente. Pensa, se a razão aqui é constante, é só passar o t para lá, que vai ficar de novo essa equação aqui. Todos os caminhos chegam a essa equação dessa questão, que é o V igual a K vezes T, ou seja, são diretamente proporcionais. Então, grave que se você tiver as duas variáveis, uma de cada lado da igualdade, as duas em cima é diretamente, uma em cima e outra embaixo, inversamente. Agora, se as duas variáveis, que não são constantes, estiverem do mesmo lado do igual, ou esquerda ou direita, se a razão for constante, a divisão, se elas tiverem uma dividindo pela outra, elas são diretamente proporcionais. E a prova está aqui. Se o produto for constante, ou se a razão for constante, diretamente proporcional. Se o produto for constante, inversamente proporcional. E vice-versa. Se a questão falar que são grandezas inversamente proporcionais, pode falar que um vezes o outro é igual a um vezes o outro, que o produto é sempre o mesmo valor. Se a questão falar que são inversas, que são diretamente proporcionais, pode falar que a razão, um dividido pelo outro, dá sempre o mesmo valor. Combinado? Depois você vai amadurecendo essa ideia. Bom, o resultado de qualquer maneira que você desenvolva é que volume e temperatura são diretamente proporcionais, ou seja, quando uma cresce, a outra cresce, quando uma decresce, a outra decresce. Agora vamos analisar. Durante o processo de compressão, então, tem que ver caso a caso. Se a primeira lacuna for compressão, o que é compressão? É espremer, não é comprimir, não é espremer. Significa o quê? Volume diminuir. Comprimir é diminuir volume. Espera aí, se são diretamente proporcionais, uma compressão a temperatura, se o volume diminui, a temperatura diminui. Então não faz sentido compressão com aumenta. Se fosse compressão com diminui, estaria ok, né? Então essa aqui está fora. Expansão é o que? Volume. Expansão, de expandir, né? É o que? Volume aumentar. Expandir, isso aqui é tudo importante. Você falar expansão e compressão, palavras que pouca gente dá importância, são importantíssimas em questão de termodinâmica. Tá? Volume aumentar. Então, se volume e temperatura nessa questão, que a transformação é isobárica, são diretamente proporcionais, a expansão implica aumento de volume, que implica aumento de temperatura. Então, a temperatura aumenta. Então, se aqui fosse compressão, aqui tinha que ser diminui. Se aqui fosse expansão, aqui tem que ser aumenta. Expansão com aumenta, tá certo. Vamos ver porque as duas estão erradas. Expansão com diminui. Expansão a gente viu que é com aumenta, então está errado. Expansão com temperatura permanece constante. Não, aqui quando é isotérmica a temperatura permanece constante. Expansão é com aumenta. Compressão com permanece constante. Não, compressão seria com diminui. Você pode ver que ele não pôs a opção compressão diminui. Por quê?
porque senão teriam duas respostas corretas, tá certo? Então, dentre as alternativas, a única que se encaixa é a letra B de bola. Beleza.